Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Glaucio. E estamos de volta e já vamos aproveitar, né? Fazer a questãozinha logo de número 2. A ideia dessa aula é só fazer questão, galera. Então, vamos lá. As raízes da função quadrática y igual a ax quadrado mais bx mais c é menos 1 e 3. Sabendo-se que o vértice é justamente o ponto 1 menos 4, quais são os valores de A, B e C, respectivamente. Então, aqui, eu vou aproveitar essa questão que ainda se afasta um pouquinho das questões com as características do Enem, né? Você observa que não há contextualização aqui, são questões com máxima fundamentação, assim, né? Teórica, né? Abstrata. Então, a ideia é utilizar essa questão para mostrar a você dois formatos diferentes, duas representações diferentes de uma função quadrática. Então, queria te mostrar Então, a questão é número 2, já estava esquecendo. A questão que a gente está fazendo é a questão de número 2. Então, questão 2. Né? O que a gente viu nas aulas anteriores é que uma função de segundo grau ela pode ser representada como f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a tendo que ser diferente de zero, uma função que vai de R para R. Existem duas outras maneiras de representar essa mesma função do segundo grau. E cada uma delas, ela tem o seu direcionamento de resolução. Questões que trabalham com uma tal abordagem carece de uma tal representação. E que utilizam outras demandas vão te cobrar uma outra representação. Explicando melhor. Existe uma forma, essa forma aqui, esqueci de escrever, é a chamada, o que a gente chama de forma geral, né? Não é lá um jeito formalizado de dar nome a esse f de x, a essa definição, mas muitas pessoas chamam de forma geral, né? A representação geral de uma função quadrática. Aí o pessoal usa f de x, desculpa, igual a ax quadrado mais bx mais c. Existem mais outras duas formas de representar uma mesma função do segundo grau. Uma forma que é a chamada forma fatorada. E a forma fatorada, pessoal, ela é assim chamada porque muitos polinômios
podem ser fatorados, são passíveis de fatoração. E esses polinômios, vamos dizer assim, esses polinômios que são passíveis de fatoração, a sua representação se torna mais orgânica, mais fácil, mais limpa, mais aprazível para o visual, quando você escreve justamente, em vez da sua forma geral, esse formato fatorado. E como é que é esse formato fatorado? Ele é assim, ó. Ele tem um jeitão. F de x é igual a A, o mesmo A do coeficiente parabólico, do coeficiente quadrático, é o mesmo A daqui, multiplicado por x menos x1, multiplicado por x menos x2. A saber, tanto x1 quanto x2 são as raízes da função. Então, tanto esse elemento aqui, tanto o x1 quanto o x2, eles, para eu poder utilizar a forma fatorada, eu preciso conhecer o x1 e o x2, senão não adianta nada, não adianta eu conhecer a forma fatorada, que eu não vou conseguir aplicar nesse problema. Esse problema ele tem que me dar condições de encontrar as raízes. Então, x1 e x2 são as raízes da função. Ah, Glaucio, eu esqueci o que é raiz. O que é raiz? Raiz é o valor de x que torna o y, que torna o f de x igual a zero. Então, eu preciso conhecer x1 e x2. Se eu conhecer as raízes x1 e x2, se eu conhecer, eu automaticamente posso representar a função de segundo grau que eu estou estudando na sua formatação fatorada. Então, forma fatorada. E existe um outro formato, um outro jeitão, chamado forma canônica. Forma canônica. Bom, a forma canônica é quando a questão, eu vou utilizar essa forma canônica, eu vou utilizar essa representação da função quadrática na forma canônica, quando a questão, de alguma maneira, me oferecer o vértice da função. O x do vértice e o y do vértice da função. Então, o formato dela é o seguinte: f de x é igual ao A, que multiplica x menos o x do vértice, menos, aqui na verdade é mais o y do vértice, mais o y do vértice. Então, nesse caso, quem é o x do vértice e quem é o y do vértice? O x do vértice e o y do vértice são as coordenadas do vértice. Então, aqui são as duas formas alternativas de se representar uma mesma função quadrática. A maioria, se não todos, conhecem a forma geral. Mas além da forma chamada de geral, existem essas duas representações. Eu vou aproveitar essa questão que a gente está fazendo, e vou resolver essa questão utilizando a forma fatorada, utilizando a forma canônica. E aí você vai ver a facilidade, vamos dizer assim, você vai comprovar a facilidade de representá-la nesses dois formatos. Então, vamos voltar para a questão em si. Então, vamos lá. Vamos voltar para a questãozinha lá, meu diretor. A questão fala
que as raízes da função são menos 1 e 3. E o vértice é o ponto 1 e menos 4. Então, o que a gente sabe nessa questão é que as raízes, que tanto faz, eu posso chamar a primeira de x1 e a segunda de x2. Não existe uma ordenação correta, né? As raízes são menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Então, eu poderia escrever o 3 primeiro e o menos 1 depois, tanto faz, tá? E o vértice, aí sim, o vértice tem uma ordenação. O x do vértice vale 1 e o y do vértice vale menos 1/4. Tá? Então, apenas lembrar que esse elemento aqui é o nosso x do vértice. E esse elemento aqui é o nosso y do vértice. Bom, vou começar exemplificando a forma fatorada nesse exercício. Então, usando a forma fatorada, a gente vai ter que f de x é igual a A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos o x2. Então, quem é x1? x1 é menos 1. Então, menos o menos 1, o oposto do menos 1. Então, o oposto do menos 1 é mais 1. Então, fica A que multiplica x menos menos 1, x mais 1, que multiplica x menos x2, então x menos 3. Falta só encontrar o coeficiente A, né? Para ficar direitinho, só falta encontrar o coeficiente A. Como é que a gente vai encontrar o coeficiente A? A gente vai utilizar o vértice. Quando x é igual a 1, o y é igual a menos 4. Então, lembrando que quando o x é igual a 1, o valor do y é igual a menos 4. E o y é a mesma coisa, como eu falei, são nomenclaturas diferentes que representam a mesma coisa. O y é menos 4. Então, como é que eu vou escrever isso? Aonde tem f de x, eu vou escrever menos 4. Aonde tem x, eu vou escrever 1. Então, aonde teve 1, aonde teve x, eu escrevi 1. Então, saiu x, entrou 1. Saiu x, entrou 1. Quando eu fiz as devidas substituições, todas as letras, obviamente, desapareceram. Só ficou o coeficiente A que eu quero descobrir quem é. Né? Então, eu vou continuar fazendo essa conta aqui. Então, eu tenho menos 4 igual a 1 com 1 mais 1, 2. 1 menos 3 dá menos 2. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, eu vou escrever aqui menos 4 vezes A, 2 vezes menos 2, menos 4, é igual a menos 4. Logo, o valor do A é menos 4 dividido por menos 4, ou seja, isso é 1. E o A sendo 1, eu tenho que o f de x
é igual a 1 vez o x mais 1 que multiplica o x menos 3. Essa questão, gente, em especial, essa questão, ela pediu os valores dos coeficientes A, B e C. Então, essa questão vai te obrigar a trazer a forma fatorada para a forma geral, né? Importante você saber que eu cheguei na representação fatorada da função que a gente está estudando. Isso aqui que eu acabei de encontrar é a forma fatorada. Essa forma fatorada, ela representa uma função quadrática, uma função de segundo grau. E como é que eu encontro o formato geral dela, generalizado dela, mais comum dos livros didáticos? Eu vou multiplicar os parênteses, eu vou utilizar a distributividade. 1 vezes qualquer coisa dá 1 vezes esses parênteses vão dar o resultado desses parênteses. Então, o que eu vou fazer aqui é só me preocupar em multiplicar esses parênteses. Utiliza a distributividade. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Depois eu multiplico o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, vamos entender isso. O f de x vai ser 1 vez x vezes x, que é x quadrado, x vezes x, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, 1 vezes x, 1x, e 1 vezes menos 3, que dá menos 3. Então, o f de x será 1x quadrado, ou simplesmente x quadrado, menos 3 mais 1, menos 2x, menos 3. Né? Aqui eu não escrevi, mas é como se fosse um x quadrado. Com isso eu tenho os valores de A, B e C, não é isso? Quem são os valores de A, B e C? Os valores de A, B e C são, respectivamente, 1 de 1x quadrado, menos 2 de menos 2x e o menos 3. A única diferença dos exercícios que a gente vai ver mais próximos do Enem para esse exercício é que ele não vai te obrigar a converter a forma mais fácil, que é a forma fatorada, para uma forma de leitura mais complexa, que é a forma geral. Vamos chamar de formato geral, né? Tá ok? Tá certo? Ah, beleza. E como é que você usaria a forma canônica? Então, vamos usar aqui a forma canônica. Usando a forma canônica. Então, aqui foi usando a forma fatorada. Aqui vai ser usando o formato canônico. Então, nessa situação, a gente sabe que a função f de x ele vai ser A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado. Eu botei ao quadrado? Esqueci de botar o quadrado, me desculpa. Aqui é ao quadrado. Mais o y do vértice. Aqui é ao quadrado, tá, pessoal? Eu esqueci. Estou incluindo aqui. Ele deu tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Então, eu vou escrever ali, ó. F de x é igual ao A que multiplica x menos o x do vértice, x menos 1.
elevado ao quadrado, mais o y do vértice. O y do vértice é menos 4. Então, isso vai ser, o f de x no caso, então vai ser a que multiplica x menos 1, menos 4. Né? Mais menos 4 é a mesma coisa que menos 4. Ah, mas eu quero encontrar o valor do A, como é que eu faço? Para encontrar o valor do A, você vai escolher qualquer um dos dois pontos que foram oferecidos. Porque foram oferecidos, pessoal, 2 pontos indiretos. Esse aqui, por exemplo, me informa que quando o valor do x é menos 1, o valor do y é 0, porque isso é uma raiz. Qual é a função da raiz? É zerar a função. E aqui, que par ordenado seria esse cara aqui? Esse par ordenado seria x igual a 3, y igual a 0. Então você escolhe. Né? Vamos supor que você utilize esse par ordenado, x igual a 3, y igual a 0. Então, quando o y é 0, eu tenho a que multiplica... Esqueci de novo do quadrado. Eu tenho a que multiplica 3 menos 1 quadrado, menos 4. Passo o menos 4 para o outro lado. Como é que fica? 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4a igual a 4. O a igual a 1. Então, naturalmente, vou escrever aqui que tá o quadro já está ficando justo. O f de x vai ser igual a 1, que multiplica x menos 1 quadrado, mais o y do vértice. Aliás, mais o y do vértice não, já tem o y do vértice. Somado a menos 4. Tá ok? E a partir daí, para você querer converter esse cara para esse cara aqui, é só você desenvolver o produto notável, etc, etc, etc. Então, com esse exercício, eu fiz um apanhado da forma fatorada e da forma canônica. Agora a gente já tem toda a teoria que a gente precisa, a gente pode agora resolver determinados exercícios com essas teorias. Vou te deixar aí para você fazer o seu print time. E com o print fechado, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, vamos fazer uma aplicação então, Flávio, dessa questão. Vamos fazer uma aplicação dessa questão. Vou apagar aqui. Vou pedir para o meu diretor se você puder ir para a questão 4, meu diretor. Que aí a gente mostra para o Flávio como é que isso aparece no Enem. Está na tela. Então você vai lendo aí, eu estou apagando aqui o quadro. Dá uma lida nessa questão. Agora sim a gente está de frente para uma questão que vai recair no que a gente está estudando aqui, máximos e mínimos. A gente já vai entender como é que isso vai funcionar. Obviamente que essas questões trabalham com uma régua de média para alta, né? Então são questões que trabalham com uma pontuação bem razoável, né? Um enfermeiro observou que quando cobra R$110 por atendimento domiciliar, ele consegue 95, melhor dizendo, atendimentos por mês. Depois de uma consulta com os pacientes atendidos, ele observou que a cada aumento de R$10 no preço do atendimento, o número de atendimentos mensais cai de R$5, cai em R$5, né? E que quando a redução é de R$10, ele aumenta o número de atendimentos mensais em 5.
em quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível. Interessante, né? Em nenhum momento, em nenhum trecho do texto, ele escreveu de uma maneira direta, objetiva, que nós estamos tratando de uma função quadrática. Os candidatos que leem essa questão e que não têm experiência com função quadrática quer diretamente associar a questão por uma regra de 3. Eles acham que, e não estão totalmente errados, que quanto menor o valor do atendimento, possivelmente quanto menor o valor do atendimento, maior a quantidade de atendimentos. Esse raciocínio, obviamente, que não está errado, mas o que a gente está tratando não é necessariamente somente dessas duas grandezas. Existe uma terceira grandeza, que é a arrecadação. E essa arrecadação não depende apenas da quantidade de atendimentos e não depende apenas da quantidade do valor desse atendimento. Na verdade, você precisa da análise das duas variáveis, da quantidade de atendimentos e o valor de um atendimento, para você chegar numa arrecadação. A quantidade de atendimentos multiplicado pelo valor do atendimento te oferece a arrecadação desse enfermeiro. E aí temos um problema. Porque se eu aumentar muito o valor do atendimento, eu vou perder muito cliente. Ao mesmo tempo, se eu diminuir muito o valor do atendimento, eu até vou aumentar muito a quantidade de pessoas. Mas a arrecadação também diminui, porque o meu valor do atendimento também diminuiu. Então, repetindo, aumentei o valor do atendimento, diminuo drasticamente a quantidade de atendidos, minha arrecadação cai. Beleza, então eu vou diminuir bastante o valor do atendimento. Vou aumentar muito a quantidade de atendidos. Mas o fato do valor do atendimento ser baixo não te possibilita ter uma arrecadação tão alta. Então, não adianta maximizar uma variável, porque, obviamente, se você maximiza você minimiza o outro, e o conjunto dessas duas variáveis, né, analisadas conjuntamente, impacta a sua arrecadação. Então você precisa de um equilíbrio. Você não pode nem aumentar muito o valor da consulta, nem diminuir muito o valor da consulta. Você precisa de um equilíbrio. Então, esse tipo de questão deve passar para o candidato uma possível resolução de função quadrática. E quem é que vai te atestar? Quem é que vai garantir que o seu pensamento está certo? Uma tabela. Né? Então, o meu próximo passo é montar uma tabela, onde essa tabela ela vai ter 3 colunas. Uma coluna que vai ser a coluna do valor do atendimento. Uma outra coluna que seria a coluna da quantidade de atendidos. E uma terceira coluna que é a arrecadação, produto das duas primeiras colunas. Então vamos dar uma olhadinha nisso, como é que isso vai funcionar. Eu vou montar uma tabela. Eu vou chamar de N o número de atendimentos. Eu acho que ficou torto, não sei. Então, N vai corresponder ao número de atendimentos. Correto? O que eu sei inicialmente? Que o valor cobrado era de R$110. E, aliás, perdão, então não é N, né? Deixa eu botar aqui o R cifrão. N vai vir aqui ao lado. Com R$110, a gente atendia, o enfermeiro atendia
95 pessoas. Então, a arrecadação necessariamente vai ser o produto da quantidade de atendimentos pelo valor de cada atendimento. Eu não vou me preocupar agora em calcular isso, né? Eu só estou montando um raciocínio. Ele diz que, depois de consultar alguns pacientes, ele observou que, no momento em que eu aumento R$10 cada consulta, né? Aumentei em R$10 cada consulta, o que vai acontecer? Eu diminuo em 5 pessoas o total de atendimentos. Então, supondo, né? Se eu diminuir em R$10, aliás, no caso, aumentar em R$10 o valor do atendimento, eu diminuo em R$5 a quantidade de atendidos. E com isso a minha arrecadação vai ser o produto de 95 menos 5, que dá 90, por 110 mais 10, que dá 120. E o que eu observo? Que a cada vez que eu somo 10, eu perco 5. Então, se eu acrescentar a 110 R$20, 2 vezes 10, eu vou perder 10 clientes, 2 vezes 5. Se eu acrescentar R$30 ao valor inicial, 3 vezes 10, eu vou perder 15 clientes, 3 vezes 5. E assim sucessivamente. Então isso gera um padrão de raciocínio. Qual o padrão de raciocínio? Se eu aumentar esse 10, quantas vezes eu quiser, N vezes que eu quiser, eu vou perder uma quantidade de N vezes 5 pacientes, né? Se eu somar N vezes o 10 ao valor inicial, eu vou perder N vezes 5 atendidos dos atendimentos iniciais. E essa arrecadação, necessariamente, será o produto de 95 menos 5N vezes 110 mais 10N. Então, essa tabela me possibilitou criar uma fórmula. Essa tabela me possibilitou criar uma fórmula. Que fórmula é essa? Vou chamar arrecadação de A. A arrecadação vai ser igual ao produto de dois parênteses. 95 menos 5N multiplicado por 110 mais 10N. Observa que os dois parênteses, eles vão variar de acordo com o valor de N. Então, a arrecadação, o valor da arrecadação, vai depender dessa variável N. É essa variável que está mandando na fórmula. Então, essa arrecadação está em função de N. Ah, Glaucio, mas isso aí não é uma função de segundo grau. Claro que é. Se você multiplicar os parênteses, né, não vou perder tempo, né, mas 95 vezes 110, 95 vezes 10N, menos 5N vezes 110 e o principal, menos 5N vezes 10N. Isso dá menos 50N quadrado. Pronto, você encontrou o coeficiente quadrático. E ao encontrar o coeficiente quadrático, você garantiu, já que não há nenhum elemento com expoente maior, você garantiu que essa função é uma função quadrática.
Portanto, ela é uma função de segundo grau. E essa função de segundo grau, que interessante, né? Não está representada na forma fatorada como eu te mostrei, mas ela é um produto de dois fatores. Ela é alguma coisa resultante do primeiro parênteses, vezes outra coisa resultante do segundo parênteses. Então, ela é um produto de dois fatores. Então, de alguma maneira, pessoal, ela está fatorada. De alguma maneira, eu tenho uma representação fatorada dessa função quadrática. Então, eu vou botar aqui, ó, que essa representação, ela não deixa de ser uma representação fatorada. Aqui eu vou incluir aspas, porque não é a representação que eu deixei com vocês aí no caderno de vocês, aí no quadro, mas não deixa de ser um produto de dois fatores. Tá bom, o que ele está pedindo na questão? Vamos dar uma olhadinha no que ele pede. Ele pede que você encontre quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível. Então, na verdade, ele quer saber o valor do X, que torna a arrecadação máxima. Ele quer o valor do X, que torna o Y máximo. Então, ele quer o valor do X, que torna o Y o valor máximo da função. Ele quer o X do vértice. Vamos escrever isso? Queremos o valor de N, aqui não é X, né? O valor de N que tornará a arrecadação máxima. Ou seja, queremos o N do vértice. E como é que eu faço para encontrar o N do vértice, né? O que seria o X do vértice? Nenhum problema. Lembra que o X do vértice é a média aritmética das raízes? E deixa eu botar um pouquinho mais embaixo aqui que quase cortou. Então, substituindo, né? A gente não tem o X do vértice, a gente só tem o N. Então, o N do vértice é a média aritmética das raízes. N1 mais N2 divididos por 2. Correto? E como é que a gente encontra N1 e N2? A gente encontra o N1 e o N2 da seguinte maneira. A gente força, a gente iguala a arrecadação a zero. Porque quando eu igualo a função a zero, os valores de N que vão aparecer são justamente as raízes, né? Então, para eu encontrar N1 e N2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a arrecadação e tornar zero. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar a fórmula que eu acabei de encontrar e vou igualar a zero. E o que eu aprendi? Eu aprendi que se eu tenho dois números, um número resultante desse parênteses, um outro número resultante desse parênteses, e o produto desses dois números resultantes é zero, só existem duas hipóteses, né? É que ou, vou botar em preto mesmo, se isso aqui é zero, ou o 95 menos 5n é zero,
E no caso, para que o 95 menos 5n seja zero, o 95 vai ter que ser igual a 5n. Passei o menos 5n para lá. Então, o meu valor do n vai ser 95 dividido por 5. Isso aqui vai dar, acho que 19, correto? Esse é um possível valor do n. Mas não é a única hipótese zerar esse parênteses. Eu também posso zerar o outro parênteses. Então, uma outra hipótese é 110 mais 10n ser zero. Nesse caso, o 10n é menos 110 e, portanto, o n é menos 11, 110 divididos por 10. Tá aí as raízes, né? Tá aí as raízes. A primeira raiz é 19 e a segunda raiz é menos 11. Então, o n do vértice vai ser a soma de 19 com menos 11 dividido por 2. 19 somado com menos 11 dá 8, né? E 8 divididos por 2 é 4. Então, o que eu acabei de encontrar, pessoal? O que esse 4 está me informando? O 4 está me informando o seguinte, olha, quando esse enfermeiro ele atender 4 pacientes, ele vai chegar no valor máximo da arrecadação. Mas ele não quer saber nem o valor máximo da arrecadação e nem quer saber exatamente a quantidade de clientes que gera isso. É quase isso. Tem um detalhe. Vamos ver qual é o detalhe. A pergunta é, em quantos atendimentos mensais, na verdade ele quer saber em quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível. Espera aí que eu falei besteira. Na verdade, esse N não é a quantidade de atendimentos. Esse N vai ser esse valorzinho daqui. A quantidade de atendimentos é 95 menos 5N. Então, deixa eu repetir aqui a besteira que eu falei. Eu encontrei esse valor de N. Esse valor de N vai substituir aqui. A quantidade de atendimentos é esse parênteses aqui, ó. Não é isso? Se não, vejamos a nossa tabela. Eu tinha 95 pacientes. 95 pacientes. Se eu tirar 5 pacientes, eu passo a ter 90 pacientes. Então, se o N for igual a 4, entenda, se o N for igual a 4, significa que 5 vezes 4, 20. Se eu tirar 20 pacientes com N igual a 4, eu vou alcançar a arrecadação máxima. Agora está bem explicado. Se o N for igual a 4, significa que eu estou tirando 5 grupamentos de 4. Então, 5 vezes 4, 20. Significa que eu deixei de atender 20 pacientes. E 95 menos 20 é a quantidade de pacientes que ainda estão sendo atendidos por mim. Então, essa quantidade vai ser 95 menos 5 vezes esse 4 que eu encontrei. 5 vezes 4, 20. 95 menos 20. Agora sim. 75 pacientes. Então, deixa eu só escrever aqui, ó. Queremos o valor de N que tornará a arrecadação máxima. Ou seja, o N do vértice. Beleza. Então, eu não falei que N era a quantidade de pacientes. Tudo bem. Está escrito direitinho. Vamos ver qual é a opção. Vamos ver qual é a opção. Temos, então, como resposta a letra A.
O Flávio que me perguntou como é que isso cai no Enem. Essa questão é uma questão do Enem, é uma questão de 2018. Uma questão de 2018. Questão difícil, tá, galera? Não é uma questão fácil. Mas todas as questões que trabalham com máximo e mínimo vão ter uma régua de avaliação de média para alta. Então é aquela questão diferencial. Você já acertou as questões fáceis e você tem uma questão diferencial que vai alavancar a sua nota. Ou então é aquela questão perigosa onde você vacila em alguma questão muito fácil e tu acerta essa. Vai gerar aquela incongruência pedagógica aí que dá uma achatada na sua curva, na sua nota. Mas a princípio é uma questão de média para difícil, mais para difícil do que média, tá? Já deu print, né? A galera já deu print, meu diretor? Já. É hora do... Vocês já te fizeram um print. A pergunta da Odete, como identificar quem vai ficar em X e em Y? Odete, observa que eu não escolhi. Eu não escolhi, Odete, quem ficou em X e quem ficou em Y. A minha tabela naturalmente escolheu os personagens do problema. Eu não forcei nada. Eu gerei uma lógica de raciocínio e essa lógica de raciocínio gerou a fórmula. E essa fórmula gerou quem é Y e quem é N. Eu não preciso escolher, eu só preciso gerar um raciocínio. Beleza? Ih, rapaz, acabei de ver, meu diretor, me desculpa. Só vi agora. Rapaziada, vi que eu estendi minha aula em 2 minutos, me desculpa, tá? Com isso a gente fechou função quadrática. Na próxima aula é mais uma rodada de uma nova matéria, beleza? Muito obrigado pela sua paciência e muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.